ground. Já estamos há 2 semanas nesta guerra e campanha militar. Está se expandindo com ataques dos Estados Unidos à ilha de Karg, que é o principal terminal de exportação de petróleo do Irã. E Israel continua atacando ativos ligados ao Irã e capacidades de lançamento de mísseis. Ao mesmo tempo, o Irã ataca quase todos os países da região, alegando ter como alvo posições e ativos americanos. Para aprofundar o tema, contamos com o coronel aposentado Rich Outzen, pesquisador sênior do Atlantic Council e consultor geopolítico na Dragoman LTDA. Rich, é ótimo tê-lo hoje na I24 News English. Já se passaram 2 semanas desde o início da Operação Fúria Épica. Estamos vendo uma estratégia de longo prazo coerente tanto dos Estados Unidos quanto de Israel? Ou estamos vendo mais uma série de ataques táticos dentro do Irã? Acho que ambas as coisas são verdadeiras. Estamos vendo ataques táticos de ambos os lados. Francamente, o arsenal tático dos Estados Unidos e de Israel supera em muito o dos iranianos. Esse é o tipo de dicotomia de como os iranianos têm travado sua guerra nos últimos 20 anos contra ambos os países. Eles fizeram pequenos ataques através de seus aliados na região e não esgotaram, mas eles tiveram a vantagem tática. Estados Unidos e Israel finalmente disseram basta. Eles atacam justamente no que somos bons: ataques aéreos, inteligência em profundidade e ataques de decapitação. Depois, isso vai para o estratégico. Eles já tiveram seu momento. 10 ou 15 anos de Estados Unidos e Israel fazendo pouco e apenas remediando o problema. Estamos revidando de forma fundamental, deixando ambos os lados na defensiva. Agora, acho que ambos estão no nível estratégico. O que vemos emergir é uma abordagem estratégica. A abordagem iraniana é: vamos absorver o máximo de punição que vocês conseguirem impor. E vamos fazer o mundo sentir pena de nós. E vamos apertar o fornecimento de petróleo do mundo. E, no final das contas, essa pressão econômica vai prejudicar o presidente Trump politicamente e vai prejudicar Israel em termos de política regional. Essa é a aposta deles. Então, por quanto tempo eles podem ficar nas cordas? Por quanto tempo eles conseguem continuar absorvendo golpes? Agora, em relação ao presidente Trump, acho que está bem claro que o que ele quer fazer é dizer: vou revidar a altura. Entendi sua estratégia. Esses são os ataques em Ilha de Karg hoje, que vamos tratar aqui. Estão basicamente dizendo que ele colocou em risco, ele não destruiu, mas colocou em risco a principal exportação econômica do Irã. Então ele diz: você quer fazer guerra econômica? Eu também vou fazer guerra econômica. Então agora estamos nisso. Já passamos da parte tática. Quem pode machucar quem primeiro? E vamos recuar? Nenhum dos lados vai recuar. Isso está claro agora. Por quanto tempo os iranianos conseguem aguentar isso? Por quanto tempo a coalizão Estados Unidos-Israel consegue aguentar isso? Isso se torna uma questão econômica e, portanto, uma questão estratégica. Acho que está claro que ambos os lados buscam, e sigo acreditando que Israel e os Estados Unidos têm vantagem. Vamos falar sobre a ilha de Karg, como você citou. Essa ilha, que agora é a principal exportadora de petróleo do Irã, é provável que vejamos ataques contínuos dos Estados Unidos na ilha de Karg para atingir o Irã onde dói. Mas, por outro lado, poderíamos ver mais do que isso, porque há relatos ou confirmação de que fuzileiros navais estão sendo enviados à região. Ainda se discute o que os fuzileiros navais farão na região. Alguns especulam que podem ser enviados para capturar a ilha de Karg. O que envolveria essa operação e qual a chance de ocorrer? Acho que o ponto é: agora precisamos considerar 2 áreas de terreno na estratégia. Uma é a ilha de Karg e a outra é o Estreito de Hormuz. Então, a ilha de Karg é uma ilha que tem cerca de 1/3 do tamanho de Manhattan. Ela é absolutamente crucial para a produção de petróleo bruto iraniano. Por quê? Todos os oleodutos e produtos refinados deles vão para o Golfo e mercados estrangeiros a partir da ilha de Karg. Sem a ilha de Karg, o Irã não consegue exportar petróleo. E uma vez que isso acontece, a principal fonte de renda deles acaba. Então, se você quer falar sobre aumentar o nível de preço e o nível de sofrimento para o Irã, isso significa eliminar a ilha de Karg. Não foi isso que aconteceu hoje. O que aconteceu foi que o presidente Trump e o CENTCOM dos Estados Unidos atingiram todos os alvos militares na ilha de Karg. Eles não atingiram os alvos de petróleo.
Tudo que era relacionado à Guarda Revolucionária Islâmica, as defesas aéreas deles, os tanques, a infantaria, seja o que for, isso já era. Mas ainda restam as instalações de produção de petróleo que estão em Karg. Acredito que essa é uma mensagem muito forte enviada pelo presidente Trump aos iranianos. Poderíamos destruir essas instalações de petróleo, mas isso nos afetaria tanto quanto a eles. Como o petróleo iraniano faz parte do mercado global, também não queremos que ele seja retirado do mercado. O provável uso das tropas americanas, caso enviadas, seria garantir o fluxo de petróleo não iraniano para o Golfo. O que isso significa? Isso significa forçar o Estreito de Hormuz a permanecer aberto. E é isso que o Irã tem tentado fazer. Eles têm tentado dizer, ok, se você é outro produtor de petróleo do Golfo, vamos garantir que o nosso petróleo passe, mas o seu não. E esse é o tipo de chantagem deles no Estreito de Hormuz. Esses fuzileiros navais e outras forças terrestres dos Estados Unidos na área provavelmente seriam usados junto com nossas forças navais para garantir isso. Os iranianos seriam eliminados militarmente ao norte do Estreito de Hormuz para não interromper o fluxo de petróleo. Acho que esse é o jogo agora. Eu acho que para o presidente Trump isso é fundamental e pode incluir o uso de fuzileiros navais, ou pode ser algo que possamos fazer a partir do ar e do mar. Garantir que os iranianos não bloqueiem o Estreito de Hormuz será decisivo para definir o vencedor dessa guerra. O aspecto econômico dessa guerra tornou-se o ponto estratégico central, Rich. Muito interessante quando falamos sobre esse resultado econômico. Mas gostaria de saber se você pode ficar conosco rapidinho, porque quero a sua perspectiva sobre o nosso próximo assunto, que é a Frente Norte agora. O exército israelense afirmou ter identificado militantes transportando foguetes para um depósito de armas no sul do Líbano, que foi atacado pela Força Aérea de Israel em minutos. Autoridades afirmam que mais de 100 centros de comando do Hezbollah foram alvo desde o início da Operação Leão Rugindo. Ao mesmo tempo, um novo esforço diplomático pode surgir para encerrar os combates. Fontes dizem que a França elaborou uma proposta que pode levar a negociações entre Israel e Líbano, incluindo o passo inédito de o Líbano reconhecer Israel e se comprometer a respeitar sua soberania, como parte de uma declaração política mais ampla com o objetivo de encerrar a guerra. Temos Belik Sedin, da E24 News English, ao vivo do norte de Israel e de Bali, para uma rápida atualização. Sobre as últimas notícias, o que pode dizer sobre a chance de um acordo diplomático em breve? Sim, algumas fontes francesas estão realmente negando que tenham qualquer proposta. Eles dizem que, em geral, apoiam um cessar-fogo no Líbano entre Israel e o Hezbollah. E eles dizem que vão continuar seus esforços para garantir isso. Eles não discutem uma proposta concreta, mas houve relatos, como você citou antes, sobre uma proposta francesa. Isso deveria, na verdade, incluir também algum tipo de reconhecimento do Estado libanês ao Estado de Israel, começando com um acordo de não se atacarem mutuamente. E então, claro, a retirada israelense dos 5 pontos que eles estão ocupando ou controlando no sul do Líbano, e isso levaria ao desarmamento do Hezbollah. Isso começa ao sul do rio Litani, que inclui a Unifil, e então ao norte do Litani, que inclui alguma força internacional. Essa é, em geral, a proposta sobre a qual estamos falando, mas isso precisa, claro, da aprovação do Hezbollah, e sabemos que o Hezbollah acreditava. Eles entraram nessa batalha porque acreditam que podem alcançar um cessar-fogo, sem incluir o próprio desarmamento. Isso não inclui o direito de Israel de continuar seus ataques contra o Hezbollah, como vimos no último ano e meio. Então, depende deles. Nabin Berri disse algo sobre isso. Ele comentou: na verdade, no contexto da iniciativa sobre a qual o presidente Tejafon falou, isso inclui também negociações com Israel. E Nabin Berri é membro da facção xiita Amal, que é próxima do Hezbollah. Claro, estava falando sobre o chefe do parlamento aqui. Ele diz que está otimista quanto a isso, mas precisa conversar com Naim Kassim sobre o assunto. E tudo começa com um cessar-fogo. As coisas ainda não estão claras sobre uma solução diplomática, mas israelenses e americanos estão muito determinados.
Eles dizem que deram uma chance por 1 ano e meio, mas vocês não fizeram o suficiente para desarmar o Hezbollah. E estamos vendo isso agora no sul do rio Litani, uma prova, na verdade, de que as forças armadas libanesas não fizeram nada. Combatentes do Hezbollah se movem livremente ao sul do Líbano e atacam o norte de Israel. Belik Sedim traz as últimas do norte de Israel. Obrigada pela atualização. Agora retorna ao coronel aposentado Rich Outzin. Enquanto falamos sobre a possibilidade de uma solução diplomática, isso seria bom para a segurança de Israel? Porque, se não houver uma solução diplomática, também há relatos de uma incursão terrestre real israelense para eliminar a infraestrutura do Hezbollah, que ainda está espalhada pelo sul do Líbano. Então, qual seria realmente a melhor opção do ponto de vista da segurança, considerando a situação atual? Bem, eu estava em Israel em 2006, durante aquela guerra com o Hezbollah. E o mesmo tipo de consideração estava em jogo naquela época. O que é, sabe, a guerra estava se arrastando e o Hezbollah conseguia aguentar alguns golpes. Isso estava tomando o tempo e a atenção do povo israelense. E a ideia era: vamos buscar uma solução diplomática o quanto antes. E, sinceramente, isso faz sentido após um tempo de combate. O problema aqui é basicamente o mesmo que enfrentamos com o Irã de forma geral. Que é o seguinte: se o eixo da resistência, que jurou destruir Israel e os Estados Unidos, está buscando uma pausa tática, você concede isso a eles? E eu acho que é isso que, sabe, eu respeito o Macron e a tentativa dos diplomatas franceses de parar o sofrimento humano. Mas a verdade é que o sofrimento humano aqui é causado pelo fato de que o governo libanês não tem soberania sobre as partes do sul do país. Então, às vezes, sabe, você tem que aceitar um pouco de dor inicial para chegar a uma solução melhor. A melhor solução. Conheço muitos libaneses que concordam. É um governo realmente soberano? Que não permite que o Hezbollah tenha o direito de resistência armada fora do quadro da política nacional? Na parte sul do Líbano, ou francamente em qualquer parte do Líbano. Eles fazem parte do aparato iraniano no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel tentam desmantelar esse aparato para que o Irã atue como país normal na região. Acredito que, ao observar o sul do Líbano, há custos envolvidos na continuação desses combates. E eu, francamente, não sou a favor de uma grande operação terrestre lá. Mas ter algum tipo de fachada providenciada por diplomatas, especialmente diplomatas franceses. Como o Hezbollah não fez concessões importantes, como reconhecer o direito de Israel de existir, não vejo isso como vitória para ninguém. Coronel aposentado Rich Outzin, é um prazer tê-lo aqui e ouvir sua opinião. Obrigada por participar da i24 News esta noite.